Salmo 119. A gente vai meditar no verso 9, ou texto base, né? Salmo 119, verso 9, 10 e 11. Se vocês estão acostumados a estar assentados na leitura bíblica, pode permanecer como estão. Se acostume a ficar de pé também, sinta-se à vontade, tá? Quem achou, diga eu achei. Diz assim: como purificará o jovem seu caminho, observando conforme a sua palavra. Verso 10: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu gostaria de deixar também mais um verso, que está no verso 39. Desvia de mim o opróbrio que temo, desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Salmo 119 é o texto mais extenso da Bíblia. Talvez tirar alguma reflexão, um ensino de Salmo 119 se torne uma tarefa difícil, porque acaba sendo cansativo. E eu me empenhei durante esses dias a meditar nesse texto para extrair algumas lições que o salmista nos dá ou nos fornece. Pode tocar. O salmista 119, quando você vai meditar no Salmo 119, você vai perceber que apresenta-se diante dos teus olhos dois salmistas, ainda que sejam as mesmas pessoas, mas dá a impressão que eles acabam se tornando duas. O Salmo 119, quando você vai estudá-lo, você vai encontrar algumas dificuldades no sentido teológico. A primeira é definir quem é o seu autor ou escritor. Muitos acreditam que tenham sido Esdras, outros dizem que foi Davi. Há uns que acreditam que tenha sido algum sacerdote ou levita pós-exílio babilônico, e que o texto de Salmo 119 está atrelado ou intrínseco a Números ou a Neemias capítulo 9 e Neemias capítulo 10. E o último posicionamento acerca do texto é que Esdras tenha escrevido sendo incentivado por uma canção de levitas e sacerdotes. O escritor acaba sendo difícil de a gente descobrir a sua personalidade, o seu caráter, a sua essência, ou quem ele é de fato. Mas durante o Salmo 119 a gente consegue perceber os seus sentimentos, descobrir o seu coração, os teus pensamentos, a tua esperança. E a pergunta é: quem é este salmista? Este salmista inicia o verso primeiro como que afirmando algo, dizendo:
como se tivesse descobrido algo muito valioso. Ele diz: feliz. Felizes são aqueles que trilham o caminho dos retos e que andam na sua lei. Ele percebeu na sua vida que a felicidade estava em quem guardava os testemunhos e que buscava estes testemunhos de todo o coração. Ele diz que felizes são aqueles que não praticavam a iniquidade. Felizes eram aqueles que andavam em seus caminhos. Salmo 119, verso 4, ele diz que Deus havia ordenado os teus mandamentos, e esses mandamentos foram ordenados para que diligentemente todos observassem. Ele diz no verso 6, o Salmo 119, que ele não ficaria confundido por observar os teus estatutos. Ele diz no verso 7 do Salmo 119, louvar-te-ei com pureza de coração, quando tiver aprendido os teus santos juízos. Era como se ele estivesse dizendo: meu louvor será puro quando eu compreender os teus mandamentos. Outra particularidade é que dá-se a impressão que ele é um jovem. Ainda que na cultura judaica seja bem diferente da ocidental, definir qual é a idade adulta de alguém, ou juvenil, mas dá para perceber que ele é um jovem, se 30, 40, 35, 50, não sei, mas ele era jovem. E como jovem ele descobriu pela percepção da vida, porque vivemos ela de frente, mas entendemos ela de trás para frente. É através das reflexões que compreendemos a vida. E através dessas reflexões ele percebeu o que de fato traz felicidade para o homem. E como diz, felicidade é quem anda nos teus santos juízos, obedece os seus estatutos e que te louvam de todo o coração. Ele percebeu nas análises na vida que os estatutos de Deus eram mais ou melhores do que ouro, prata, pedras preciosas. Verso 72 do Salmo 119. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas, melhor do que ouro ou prata. O verso 127 diz: pelo que eu amo os teus mandamentos, mais do que ouro, e ainda mais do que ouro fino. Ele diz: eu tenho prazer, sabe no quê? Verso 14. Folgo mais o caminho dos teus testemunhos do que todas as riquezas. O jovem descobriu, através das análises da vida, que os mandamentos de Deus, os teus preceitos, os teus estatutos e juízos, eram muito mais valiosos do que qualquer coisa desta terra. Talvez ele antecipou aquilo que Jesus tinha dito no Evangelho segundo escreveu São Mateus, dizendo: olha, não ajunteis tesouro na terra. O salmista sabia disso. Porque tudo que eu ajunto na terra é consumido pela traça, pela ferrugem, o ladrão rouba e mina, mas ajunteis tesouro no céu, aonde não tem Serasa, nem SPC, nem divórcio, nem desemprego, nem angústia, nem medo, nem morte, nem perigo, nem espada.
percebeu durante a vida que feliz de verdade é quem tem desejo de obedecer os teus mandamentos. Quem foi este salmista? Este salmista foi alguém que sofreu. Foi alguém que padeceu por aflições, que foi perseguido, que passou pelo deserto. Quem foi esse salmista? Outras lições interessantíssimas que eu extraí durante a tarde de hoje é o verso 20 do Salmo 119 diz que a alma dele estava quebrantada. O verso 22 diz que ele clamou a Deus dizendo: tira-me de mim este opróbrio e este desprezo. Ele diz no verso 25 que a sua alma estava apegada ao pó. Ele diz no Salmos 119, verso 28, que a sua alma estava consumida pela tristeza. No 82 e no 123, ele diz que os olhos dele estavam desfalecidos. No 83, ele diz que era como odre na fumaça. E o sentido é que ele estava cansado e exausto por causa das aflições. E por causa desse cansaço, ele ficou aflitíssimo. Salmo 119 e 107. No 120, ele tem sensação de medo. No 143, ele passa por aflições e angústia. No 81, ele diz que a alma dele está desfalecida. Ele foi perseguido. Salmo 119 e 161 diz: perseguido por príncipes, do hebraico sar, que significa governantes, príncipes e capitães. Ele foi ser perseguido por reis, por importantes. O verso 84 diz que ele foi perseguido por homens. O 87 diz que ele foi perseguido por mentirosos. O 61 roubado por ímpios. O 69 diz que forjaram contra eles mentiras. O 78 diz que ele foi tratado de maneira perversa. Já foi? O salmista também. O salmista diz no verso 85 que lhes cavaram covas. Quem? Os soberbos. Para que ele caísse dentro delas. O 110 diz que lhe armaram laços. Já fizeram alguma armadilha para você? O salmista também. Ele foi oprimido pelos soberbos. Teve perseguidores e inimigos. Foi totalmente afligido. 155 e 58. Mas eu me alegro quando eu olho para esse salmista, porque ele vai, apesar das aflições, ter algumas atitudes extraordinárias. Por quê? Porque ele ama a lei do Senhor. Durante 9 vezes no Salmo 119 ele vai dizer: eu amo os teus juízos, eu amo os teus estatutos, eu amo os teus preceitos. Deus quer mais do que confessamos com a boca. Deus quer que a gente pratique aquilo que a gente diz. E o salmista vai praticar aquilo que ele está dizendo. Perceba o verso 61. Bandos de ímpios me despojaram, me roubaram. Aí ele diz: apesar disto, eu não me esqueci da sua lei. Tem como, irmão?
Será que dá para a gente lembrar de algum personagem bíblico que foi roubado, vendido? E mesmo assim, Deus permaneceu com ele. Vendido pelos teus próprios irmãos. Mas eu não me esquecerei de ti. O verso 69. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardei os teus preceitos. O que falaram ao teu respeito não é desculpa para você se afastar dele. Porque mesmo inventando coisas a respeito de ti, Deus está dizendo, faça como o salmista, continue guardando. O verso 78. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Sem causa. Mesmo assim, eu meditarei. Que horas eu meditarei? Quando eu estiver bem? Não. O salmista diz no Salmo 119 que ele antecipava a manhã e durante a noite meditava na lei do Senhor. Ele não deixava desfalecer os olhos ou apagar no sono, para meditar de dia e de noite nos teus mandamentos. Oh, glória. 87. Quase se tem consumido sobre a terra. Quase fui consumido por eles, por suas palavras, por suas atitudes ou ações contrárias a mim. Mas eu não deixarei os teus preceitos. Eu não vou te deixar. Estou no deserto, mas não vou te deixar. Estou em aflição, mas não vou te deixar. Estão mentindo contra mim, mas não vou te deixar. Estou angustiado e aflito, mas não vou te deixar. Por quê? Porque eu amo os teus mandamentos. E apesar desta aflição, eu descobri que felicidade não é ter pessoas à nossa volta, é aqueles que guardam e amam os teus preceitos. 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. 110. Os ímpios, quem? Os ímpios, aqueles que não te temem, armaram laço contra mim, contudo não vou me desviar. Porque o que ele quer? Ele quer que arme laço para que você se desvie do caminho. Eles te armam ciladas para que você corte atalhos. Mas o salmista diz, ainda que os laços deles me prendam, eu permaneço nos teus caminhos. A lei do Senhor foi para o salmista algo muito extraordinário. Porque ele disse que ele amou ela exageradamente. Olha o que a lei do Senhor promoveu ao coração desse salmista. Ele diz no Salmo 130, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. O 97 diz assim, quando eu amo a tua lei, é a meditação de todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que os meus inimigos. Pode armar os laços, pode preparar as covas. A tua palavra dá luz ao meu entendimento. E Deus me fará mais sábio que todos os meus inimigos. Tu serás mais sábio que os teus inimigos. Deus vai iluminar o seu entendimento.
tu vai saber resolver este problema neste casamento. Deus vai te dar sabedoria para entender ou compreender a atitude errada dos teus filhos. Deus vai te dar entendimento para desviar das palavras torpes deste seu amigo de trabalho. Deus vai te dar entendimento pela palavra e tu serás mais sábio do que todos os teus inimigos. Ele diz: tenho mais entendimento do que todos os mestres. Ele diz no 100, sou mais prudente do que os velhos, porque eu guardo os teus preceitos. Ele está dizendo, a palavra de Deus te amadurece precocemente. Deus vai te dar maturidade através da palavra. Tem 17, mas sabe administrar bem, porque a palavra ensinou a administrar bem. Tem 20, mas será bom marido, porque a palavra de Deus diz, amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Vai ser bom pai, porque vai conduzir os seus filhos no caminho correto, e o caminho correto é a palavra de Deus. Esse salmista apresentado parece um cara perfeito, porque de dia e de noite ele busca, medita na lei do Senhor todo dia, percebeu que a palavra do Senhor é mais importante ou mais valiosa do que todas as riquezas. Mas 3 versos me chamaram a atenção. O 9, o 11 e o 39. O 39, ele é curioso porque enquanto eu lia ele na nossa versão bíblica, eu entendia ele de uma forma tão rasa. Aí conversando, o texto e o verso diz, desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Ele estava dizendo assim, ó, cometi uma maldade em secreto. Se vier a conhecimento público, será de grande vergonha para mim. Por isso ele diz, desvia de mim o opróbrio que eu temo. Salmo 119, verso 9, inicia assim. Como purificará o jovem o seu caminho? Ele mesmo responde, observando, guardando, mantendo sua palavra. É logicamente que ele pergunta e não sabe a resposta. Mas o seu relacionamento com Deus e a sua oração, a sua pergunta a Deus, Deus lhe responde. Ele responde de uma forma tão simples. E essa simplicidade você vai desenrolando ela durante todo o Salmo. Mas tudo está escondido no próprio Salmo 119, 9 e o 11. Porque ele diz, como ou de que maneira? E a expressão como significa plataforma de culto ou lugar elevado. Purificará. A expressão purificar vem de refinar. Refinar está ligado a cristal, e a expressão cristal, na sua definição, você define como mineral livre de impurezas. Todo cristal é transparente e resistente. Como purificará o jovem? A expressão jovem no hebraico é nahar. E nahar significa oscilante. Aquele que se sacode, ou servo. Na verdade, ele está perguntando assim, como purificará aquele que oscila os teus caminhos? Porque o salmista apresenta-se em 2 vertentes. Aquele que acorda de madrugada. Aquele que descobriu que
os teus mandamentos são mais importantes que as riquezas. Mas ele se apresenta também numa outra faceta. Uma faceta que cometeu um pecado escondido e que ele está temendo isto. E ele vai dar este ensino para os jovens. Ou para os velhos, porque ele diz que ele é mais sábio que os velhos. Na verdade, o Salmo 119, verso 9, ele está dizendo assim: no lugar alto, num lugar elevado, aquele que é oscilante por causa da sua natureza. Somos oscilantes. Estamos no culto hoje. Estamos dando glória a Deus hoje. E amanhã? Ele está dizendo, num lugar elevado, aquele que oscila pode se tornar puro, livre de impurezas, transparente e resistente. Ele está dizendo, Deus, como eu posso ser puro? Há uma expressão muito extraordinária no verso 10 que diz: não me deixe desviar dos teus mandamentos. E o verso 21 diz: tu repreendes asperamente os soberbos, amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. A expressão amaldiçoados aqui, amaldiçoados porque se desviaram. Amaldiçoados porque se desviaram. E ele diz, Deus, não me deixe desviar. No verso 41 ele diz, Deus, venha sobre mim as tuas misericórdias. O Senhor, tua salvação, segundo a tua palavra, Ele está dizendo que minhas orações sejam rapidamente respondidas. Socorre-me. Me ajuda. Tem misericórdia de mim. Ele diz no verso 19 que ele é peregrino, querendo dizer que ele está de passagem na terra. A expressão amaldiçoados é andar errante voluntariamente, por causa das paixões ou por causa do vinho. Ele diz que aqueles que se desviam dos seus mandamentos, eles se desviam voluntariamente, porque foram seduzidos pelas paixões e ficaram ébrios. Aí ele diz no verso 10, pelo amor de Deus, Deus, não me deixe desviar. Não me deixe ceder às paixões. Mas aonde eu estarei seguro? Aí ele diz, num lugar elevado. E como eu elevo o meu espírito? Através da sua lei. Porque todas as vezes que eu medito nela, eu elevo o meu espírito. E quando eu elevo o meu espírito, eu vou me tornando mais resistente. Resistente ao quê? Resistente ao vinho do diabo. Resistente às paixões da carne. Resistente ao pecado. Resistente às impurezas. Deus me trouxe aqui esta noite para dizer, eleva o teu espírito. Onde? Num lugar alto. Como me elevo? Através da meditação, da observação, da oração, da comunhão. Eleva o teu espírito, para que os laços do seu inimigo não peguem os teus pés. Num lugar elevado, o diabo não te alcança. No lugar elevado, a prostituição não te alcança. No lugar elevado, o inferno não te alcança.
Oh, glória a Deus. Quem está em lugar elevado sabe dar mais valor à palavra do que todas as riquezas do mundo. Ele diz: vivifica-me, Senhor. No lugar elevado, a palavra de Deus se torna como lâmpada para os teus pés. Releva o teu espírito. Releva o teu espírito. Clama a Deus por misericórdia. Como? No lugar alto. O verso diz, o 10, escondi. A expressão escondi no hebraico está ligado a tesouro. Ele guardou num lugar tão secreto, como se fosse tesouro. Segunda expressão é, escondeu onde? No meu coração. A expressão coração vem do hebraico leve, que significa autoridade interior, ou aquilo que te conduz para casa. Quando você não medita na lei do Senhor, você fica fraco, e o pecado te domina e tu passa a ser servo dele. Mas quando você medita na lei do Senhor, tu vai recebendo uma energia de Deus. E há uma autoridade dentro de você. O pecado te leva para fora da casa. Mas quando você passa a meditar na lei do Senhor e esconde ela no coração, tu tem vontade de voltar. Pequei, mas tenho vontade de voltar. Sabe o que o salmista estava dizendo? Eu não sou isso, Deus. Isto foi um acidente, mas a tua palavra está me dando um desejo de voltar. Você acha que Adão não teve vontade de voltar? Você acha que Eva não teve vontade de voltar? Deus está dizendo, não se esconda, volte. Deus está dizendo, não crie algo para você esconder esta situação. Deus está dizendo, ouve a voz de Deus e volta. Deus não deixou de ir atrás de você porque você pecou. Toda tarde Ele está lá dizendo, aonde tu estás? Onde tu estás? Aonde tu estás? O diabo quer te desfigurar, mas Deus não perdeu a sua imagem real de diante da tua face. Ele te enxerga ainda como Ele te fez. Ele sabe realmente quem você é. Deus está dizendo, esconde no coração, porque se você esconder no coração, tu vai ter forças para voltar para casa. Talvez você chegou aqui tão fraco, tão caído, tão cabisbaixo, tão entristecido, mas Deus nesta noite nos trouxe aqui para dizer que os teus estatutos vai te dar uma autoridade tão grande dentro do teu interior, que você vai sentir vontade de voltar para casa. Guardou o que no coração? A tua palavra. A expressão palavra é ordenança, promessa ou discurso. Mas essa expressão, que se escreve da seguinte forma, I-M-R-A-H no hebraico, tem uma semelhança muito grande com outra palavra de onde vem a raiz, que é I-M-M-A-R. Ir significa ordenança, promessa, discurso. A segunda palavra, cordeiro. Sabe o que ele diz num dos versos? Que Deus, me arrume um substituto. Quando você guarda os mandamentos de Deus no coração, você está colocando para dentro de você o próprio Cordeiro.
Entendeu quem te eleva? Jesus te eleva. Você não tem forças, mas Ele te eleva. Você é fraco, mas Ele te eleva. Você não tem expectativas de nada, mas Ele te eleva. Deus está te esperando neste lugar alto. Deus quer te conduzir para o Monte Sinai e revelar para ti as tuas ordenanças, os teus estatutos, os teus preceitos e os teus juízos. E o salmista diz: os teus juízos são bons. Os teus juízos são bons. Então esquece quem preparou a armadilha para você. Deus está dizendo: os meus juízos são bons. A minha vontade é boa. Os meus caminhos são retos. Você nem sabe, mas é feliz. Você nem percebe, mas é feliz. Você não teve esta compreensão, mas é feliz. Mas hoje, saia daqui com a mente renovada, porque a palavra de Deus vai te produzir entendimento. E você vai ter esta compreensão, que num lugar elevado, aonde o Cordeiro está, aonde tua palavra está, aonde Deus está, aonde tua presença está, é o melhor ambiente onde a gente pode estar. Dá para você pegar na mão do seu irmão por alguns minutos? Escolhe uma pessoa só e diga assim: vamos orar, porque o Salmo 119 é uma oração. Ele orou tanto que cansa a gente ler o Salmo 119. Ele diz: olha para mim, tem piedade. Ele diz: vem sobre mim as tuas misericórdias. Sabe o que está faltando? Ora. O pastor citou Getsêmani aqui. Posto em agonia, orava com mais intensidade. Ó, quanto mais pressão, mais ele orava. Quanto mais aflição, ele orava. Está aflito, mas ora. Dormiram de tristeza. Ficaram desacreditados, desmotivados. Mas ele permaneceu orando. O segredo da tua vitória está aí.